Ouça agora a palavra pura e genuína com o missionário Celso Alexandre. Glória ao Senhor. A paz, irmão. Maravilha poder estar aqui para falarmos da palavra de Deus. E melhor do que falar também é pôr em prática, né? Aquilo que nós conversamos, que falamos. E nós estamos aqui para isso. A igreja ela tem que ser uma sala de aula. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande de estar atrás desse altar e só falar da Bíblia. Se eu falar de coisas comuns e naturais, todo mundo conhece, né? E eu estou observando muito, né? O que está acontecendo em torno do mundo, as dificuldades que a terra está passando, em geral. Eu tenho colocado que está faltando o adorador. Porque se cada um de nós levarmos a sério a nossa missão, nós vamos contagiar outras pessoas. A igreja precisa voltar a ter aquela insistência em ganhar a alma. Pedir em oração a Deus uma preparação para pregar a palavra, conversar com as pessoas e sentirmos mais de Deus, não só nesse momento, não só nessa hora, mas sentir Deus em qualquer lugar que estejamos. Esses dias eu estava analisando um versículo bíblico muito conhecido nosso, que é o versículo dessa igreja, que é o Atos 4, né? Eu estava analisando, Cristo não vai se preocupar em terminar como começou. Por isso que ele fala, muitos são chamados. A parte de Cristo nessa terra foi levar o evangelho. Está aí, pega se quiser. Se começou com 12 e terminar com 12, está feita a obra. Quem está entendendo? Começou com 12, termina com 12. Se você, nós não queremos adentrar as portas do céu, isso é problema nosso, mas o evangelho está aqui. O que está acontecendo hoje, que não pode acontecer no meio de nós, porque se a palavra está em você, não tem mudança em você. Desde que eu me converti, eu não vejo mudança na Bíblia Sagrada, eu vejo mudança nos atos da pessoa. As pessoas têm mudado. Ela tem colocado o versículo bíblico de forma que venha agradá-la. A pessoa tem feito isso. Né? Isso que está acontecendo, mas a Bíblia não mudou, o Espírito Santo não vai mudar, o Pai não vai mudar, Jesus não vai mudar, nós estamos mudando. Mas se eu tenho dentro em mim o Espírito Santo, eu vou aceitar a palavra. Quem está entendendo? Eu vou aceitar essa palavra, meu irmão. Eu não vou contestar com a palavra de Deus. Eu não tenho uma missão? É essa missão que eu vou cumprir. Então a Bíblia diz que muitos são os chamados, né? Todos chamados. Quantos o Senhor Jesus levou com ele e quantos voltaram atrás? Nós estávamos na Santa Ceia esses dias, relembrando essa passagem bíblica de quê? De que a multidão estava atrás de Cristo, interessada no que ele tinha. Quando eles comeram o que queria, pegaram o que queria, não quiseram aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é dura e vai ser dura sempre. A palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra do Senhor é como um martelo, que esmiuça a penha ou a pedra. Dá uma martelada no seu dedo, vê como é que dói. Então a palavra é para machucar, caramba. Não é a palavra de Deus? Não é a palavra do Senhor? Então essa palavra tem que despertar a gente, despertar você e despertar a mim. A palavra do Senhor não é uma palavra mansa. Você imagina o que é Jesus lá no céu, junto com seus anjos, né? rodeado das suas regalias celestiais, e Deus fala assim, tu tem que descer e tem que morrer. Não, você tem que descer, você tem que morrer. Você vai descer, olha a sua trajetória, você vai passar assim, vai morrer. E a palavra do Senhor é que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha. Ele teve que descer. Nós estamos contestando demais do que Jesus. Tem homens nessa terra, homens que estão se achando melhor do que Cristo. Que Cristo aceitou a palavra do Pai, o homem não está aceitando. Não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Por isso que muitos são chamados. É por isso que Deus chama um monte. Por que ele chama? Chama e põe nele o Espírito Santo, ou põe nele a palavra de Deus. Você não quer? Mas você já passou. Você vai desviar, mas você já passou. Então nós temos que entender que a Bíblia Sagrada não foi feita para a pessoa que está no mundo, não. O que está escrito é para você, é para mim. Então você abriu a Bíblia e falou assim, Deus está falando comigo. Amém? Abriu a palavra de Deus, está falando comigo, porque essa Bíblia é sua, pertence a você, não pertence ao mundo. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não vai compreender, não é para o mundo, isso é nossa. Quando o homem vem para a igreja, que se converte, compra uma Bíblia, ele tem por obrigação de aceitar o que está escrito, querendo ou não. Se não quer aceitar,
vai para o mundo. O que não falta é religião. O que não falta é religião. Amém? Para que a pessoa vá e faça o que quiser. Porque as religiões deixam a pessoa fazer. Deixa fazer. Eles deixam fazer, meu irmão. Mas aqui você não pode. Aqui não é o que você quer. Eu bato no meu peito e falo assim, ó, não foi eu que escolhi o Senhor. Ele fala isso, né? Cristo fala, não foi você que escolheu a mim. Eu que escolhi a voz. Se Deus te escolheu porque está vendo em você uma capacidade. Em você é algo diferente. Em você é alguém diferente. Ele quer fazer de você alguém diferente. Agora eu vou contestar com a palavra do Senhor. Vou achar que está errada a palavra de Deus. Então eu voltei a ser religioso. Eu voltei a bater cabeça para os demônios. Porque lá você pode fazer, aqui você não pode, não adianta. O seu querer aqui, meu irmão, fora da Bíblia Sagrada não vale nada. O meu querer fora da Bíblia não vale nada. Eu não posso procurar os versículos que se adequem à minha vida. Ó, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Não tem que ser bom para mim. 31.173. Para você, para mim. Esse dia eu li, já colocaram mais versículos da Bíblia. Vocês conseguiram. Está vendo um estudo esse dia que apareceu mais versículo, mas eu aprendi que era isso. Amém, pessoal? Eu aprendi isso. Agora, vai colocar para você? Cristo pede, está nessa folha 3 coisas de você, só 3 coisas. Se você conseguir, tu vai para o céu. Está na folha aí. Quais são as 3 coisas? Fé, adoração. Quando ele pede fé, Hebreus 11, versículo 6, é isso? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é galardoador dos quê? O busca. Olha só, olha o que o Hebreus colocou. É necessário que aquele que se aproxima e passou na porta, sentou aí, tenha fé. Porque a fé vai te fazer entender coisas. É pela fé que você vai entender coisas. Amém? É pela fé que você deixa de ser um homem natural. É pela fé que você passa a ser uma pessoa espiritual. Pela fé que você busca o Espírito Santo da sua vida. É pela fé que você organiza a sua vida. É pela fé que os demônios saem da sua frente. É pela fé que as portas se abrem para você. Quando você não tem fé, a sua vida não vai ser movida pelas mãos de Deus. É necessário que quem se aproxima dele tenha fé. Você vê, tem Cristo? Tem que ter fé. Porque é uma forma do Senhor nos encontrar. Sem fé, Deus não encontra o homem. Missionário, mas quantas pessoas lá fora, ela quer se converter, já aconteceu com muitas pessoas assim, ela quer se converter, ela clama a Deus, e Deus o acha, porque ela clamou com fé, lá no mundo clamou com fé, e Deus encontrou, porque a fé chama a atenção de Deus, a fé chama a atenção de Deus. Agora você tem fé em um Deus, vamos repetir esse versículo bíblico, que diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Poxa, eu vim com fé? Vim. Peguei a Bíblia, peguei. Aprendi da Bíblia, peguei. Não contesto com ela. Eu não contesto com a palavra de Deus. Eu não contesto com a palavra de Deus. A mesma coisa eu fazia quando eu era criança. Nós não contestávamos com nossos pais. Falou, está falado. Faz isso, faço. Senta aqui, senta. Levanta, levanta. Quero nem saber. A razão é dele. Não é minha. Ele é pai. Estamos vivendo com pessoas que querem contestar a palavra. Aí bota defeito no fulano, defeito. Mas quem não quer cumprir a Bíblia Sagrada, você não tem fé, meu irmão. Quem não cumpre a palavra não tem fé. Tudo começa pela fé. Eu entro na igreja, aconteceu comigo, com você, amém? Assustado, amém? Arisco, olhando para um lado e para o outro, o hino está comendo solto. Na minha época era harpa cristã, né? O pessoal com a harpa na mão, pandeirinho na outra, sanfona na outra, e você fica assustado ali. Daqui a pouco o pastor pega o microfone, aí começa a contar uma história interessante, que você tem que ter Bíblia também, senão não adianta nada, se você não acompanhar a história bíblica. Aí você vai acompanhando a história, aí descobre um Deus que você não conhecia. Eu descobri um Deus que eu não conhecia. Jesus Cristo. Falei, rapaz, tem um Jesus? Jesus para mim, ele ficava lá num gongá, centro de macumba, com as mãos abertas, um copo de canjica ao pé dele, um copo com água, o que tinha lá. Era água ou canjica? Amém? Com uma marca de, sei lá de quê, de giz, de tinta, ou de esmalte, com o braço aberto. Até lembrei, lá onde, na macumba, lá, ele estava com a mão quebrada ainda, quebraram a mão dele. Ele ficou lá, não queria jogar fora. Amém? Era aquele que eu conhecia. De repente o pastor me ensina um outro. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? E eu comecei a pegar paixão por esse Jesus. Aí ele começou a falar comigo pela sua palavra. Aí eu comecei pela fé a entendê-lo. Pela fé eu comecei a entender Jesus. Depois pela fé eu fui descobrindo o que ele queria de mim. Mas é a fé, não é essa pregação.
Não é o que eu estou falando, que passou aqui, os pastores passaram por aqui, que o grupo passou por... Não, é Bíblia Sagrada. Eu só estou te orientando a ler para buscar fé. Não é ler de qualquer maneira. O pessoal estão abusando de Deus, porque não tem fé para nada mais. Acabou. Amém? O Jesus Cristo, ele chega a falar sobre isso. Será que quando ele vir a essa terra nos buscar, ele vai achar fé nessa terra? Será que ele vai encontrar fé em você para mudar situações, para fazer acontecer? Que as pessoas estão manifestando fé quando falam assim, ó, está doente. Rapidamente aparece uma fé, quer ser curado. Seu filho está doente, uma fé vem rapidinho, quer ver o filho curado. Está desempregado, a fé aparece rapidinho, quer um emprego. É assim ou não é, meu irmão? Aí a fé surge. Apareceu fé em você agora? Agora você tem fé. Quantas vezes Deus quis que você tivesse fé para movimentar alguma coisa? Quantas vezes a sua fé é aquilo que está no seu coração, que Deus manda você fazer pela obra, aí você passa, a fé passa na hora. É saber que quem se aproxima de Deus, como é que eu me aproximo de Deus? Ouvindo, prestando serviço, ajudando. Por que ele é galardoador? Galardoar é dar, é entregar, retribuir. Porque eu sempre digo aqui, Deus não fica devendo nada a ninguém. Galardoador daquele que o busca. Puxa vida, o Senhor, se eu estou buscando o Senhor, mas eu tenho que buscar de Deus, os interesses dele não são os meus, não. Nós estamos caminhando para buscar pelo nosso interesse. Deus abençoe meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha família. Deus, eu preciso comprar isso. Não. Qual é o interesse de Deus? Já perguntou o que Deus quer de você? O que você pode fazer? Que Ele quer te galardoar? Ele quer te dar o dobro, o triplo, sei lá a quantidade que Ele quer te dar. Mas tu já pensou nisso? Não. Porque eu tenho fé para uma coisa e não tenho fé para outra. Você está entendendo? Diga amém. Então aplauda a Cristo bem forte. O outro versículo fala a respeito de quê? De adoração. Esse adoração é o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Deus é Espírito. Fala comigo. Deus é o quê? O diabo é o quê? Espírito. Satanás é o quê? É Espírito. Mas qual que você quer ver? Qual que você quer andar? Quem que você quer do seu lado? Deus é Espírito. E importa, exige que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Como missionário? Aí vou unir a fé para que eu possa ser uma pessoa espiritual. Aí eu vou para a igreja, busco pela fé, consigo a fé. Amém? Então agora eu tenho fé para mudar situações. Até porque, todo quebrado. A dificuldade de ter as portas todas fechadas. O diabo falou que ele ia me pegar, vou te pegar. O diabo falou assim, eu vou pegar você, rapaz. Onde tu for, eu te pego. O diabo falou, eu te pego, onde tu for. Eu cheguei uma vez na porta de uma macumba, a porta assim. Chegou eu e a Marta procurando socorro. O mulher gritou, nem entra. Diante de Deus. Nem entra. Pode ir embora. Você sabe lá o que é isso? Você sabe o que é isso? Nem entra. Pode ir embora. Eu falei, caramba, eu vou me defender como? A Mangueira tinha um centro lá de japonês. Aí encarnaram os demônios lá e não resolveram nada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, então eu vou ser católico agora. Eu vou lá. Aí vai para lá, aí vou eu, agora não resolveu nada. E cada vez a coisa complicava mais. Quando eu fui para a igreja, a realidade, eu já tinha fé. Só que a minha fé estava aplicada em Deus errado. Quem está entendendo? Porque eu tinha fé, não tem um macumbeiro que não tenha fé, irmão. Não tem um católico que não tenha fé, meu irmão. Tem, eu nasço com fé, está lá, você traz a fé. Mas a minha fé estava aplicada em um Deus errado. Aí eu conheci Jesus. Peguei a minha fé e passei para Cristo. Passei muito tempo da minha vida caminhando com Jesus e a minha mente batia tudo que é ponto de macumba na minha cabeça. Direto. Eu andava, vi um ponto de macumba. Eu andava, vi um ponto de macumba. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou me livrar disso? Perturbação, meu irmão. Como que eu vou me livrar disso com toda a fé em Cristo? Como que eu vou me livrar disso? Eu andava em um ponto, andava em outro ponto, andava... Você está entendendo? Vinha aquela pressão, eu sentia uma pressão tremenda do diabo sobre a minha vida. Eu falei, o que eu preciso fazer para me livrar disso aí? Buscar o Senhor em Espírito e verdade. Agora é hora de buscar o Espírito Santo, porque se ele entrar em mim, o resto sai. Amém? Aí eu comecei a buscar esse Deus. Quando a Bíblia fala, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem Espírito de verdade. Peraí, como é que eu tenho que fazer? Me derramar, me entregar, me jogar, me lançar. O Senhor quer o que de mim? Porque na realidade eu não tinha nada,
Porque Deus quer muito que você seja um adorador de verdade. É isso que Ele quer. O adorador de verdade não dá trabalho para Deus, não dá trabalho para o pastor, não dá trabalho para o obreiro, nem para o evangelista. Não dá. O adorador de verdade, ele soma. Ele não perturba, ele soma. Ele procura sempre um jeitinho de ajudar, de colaborar e de fazer. De verdade. Os falsos não fazem isso, eles correm, fogem, desaparecem. Você mais precisa, você não vê. E eu me lancei dentro da igreja, eu peguei, até hoje eu tenho essa mania de igreja. Eu me lancei dentro da igreja. Agora eu sou da igreja. E comecei a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Aí comecei a ver o pessoal sentir Deus, eu queria sentir Deus também. E fui vendo que aquela pressão foi saindo da minha vida. E eu comecei a me enturmar com a Bíblia Sagrada. Sabe o que é se enturmar com a Bíblia? É entender que, vamos lá, quem é Abraão, né? Quem é Isaac, quem é Jacó, não é isso? Aí depois quem vem? Quem vem? José, aí vem José, depois vem quem? Vem Moisés, vem quem? Vem Josué, Depois eu comecei a me enturmar, essa turma é minha turma. Eu fiz daquela turma a minha turma. Tem gente que se enturma com fulano, com ciclano, e não conhece ninguém, não conhece nada da Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. A sua turma está aqui dentro. A sua turma está aqui. Aí eu comecei a aprender a respeito desses homens, das mulheres da Bíblia Sagrada. Fui me enturmando com eles e fui abandonando o mundo, espírito e verdade. O cara sai da igreja, para na esquina, conversa com o cara, está fumando cigarro, o cara está perto. Tem um grupo na empresa da pessoa lá, ele vai parar com quem está fumando. Por que é essa turma? Fala com o irmão, irmão, vai caçar a tua turma? Fala, é na Bíblia que está a sua turma. Na Bíblia, meu irmão. Sua turma está na Bíblia. Agora você, como esses dias, quem citou aqui um hino, J. Neto, até foi o pastor Fábio, que ele canta. E o último deles agora sou eu. É você. A turma de Cristo é você. Ah, o amigo é bacana, é uma pessoa legal, uma pessoa maneira, amém? Trabalha comigo, é gente muito boa, mas não tem Jesus. Eu era uma pessoa muito boa, mas tinha um demônio. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, fazia amizade com todo mundo, mas tinha um capeta comigo. Então colava perto de mim e ia ser contagiado pelo demônio que tinha em mim. E a pessoa, não sei se você sabe, quando é macumbeiro, ele é de verdade. Não tem macumbeiro falso, não. Tem crente falso, irmão. Sem vergonha, bandido, ordinário, desculpa, tá? Tem macumbeiro falso não, meu irmão. O diabo falou, tá falado. Se vira. Dá uma vida dele pelo demônio. Então não tem um macumbeiro falso. Vê se eu, um macumbeiro verdadeiro, colado com crente falso das empresas. Acaba contagiando a pessoa. Trabalhava numa firma, meu pai também trabalhava nessa firma, meu Elcio também trabalhava nessa firma lá. Aí um dia nós estamos sentados assim na hora do almoço, estamos almoçando, aí chegou um cidadão lá e tinha uma cachaça rolando lá. Meu pai falou assim, vou pegar esse crente, quer ver? Eu não era crente também, não era crente, vai pegar esse crente. Aí pegou a Coca-Cola e colocou cachaça dentro. Aí o cara chegou, e não porque essa coca aí? Não, rapaz, não, não por que aí? Então você tem que tomar de uma vez só. Ah, por quê? Porque eu quero copo agora. Então me dá aí, bebeu a cachaça com coca e tudo. E agora? Aí, começou a cuspir. Já era, irmão. O diabo te pegou, você não vigiou. Com medo, irmão. Não é falso, ele não pode ser falso para o diabo. Agora Deus, ele vai apaziguando a situação, né? Aí o crente vai errando, vai pecando, vai enrolando, vai deixando de fazer. Ah, não vou fazer não quero fazer. Fala para o diabo que você não quer fazer, fala para ele. Fala para o demônio assim, ó. Chega lá numa sessão daqui, fala o seguinte, ô camarada, eu não quero fazer. Fala, não quer fazer? Quer não, é? Legal. Ele fala, não quer fazer, às vezes a obra está para fazer, a pessoa não quer, eu faço quando eu quiser. Começou com 12, vai terminar com quanto? Com 12, eu quero ser um desses 12, irmão. Então nós precisamos buscar espírito e verdade. Espírito e verdade, espírito e verdade. Você vê as pessoas, já vi, eu saio daqui muitas das vezes, vai vendo lá, pessoal com um carrinho de mão cheio de despacho, né? Pano na cabeça, chovendo, vai a pessoa ainda tem que acender vela na chuva. Chama o crente para consagração e não vem, consagração dentro da igreja, não vem, irmão. Olha só, fala comigo, consagração é encontro com o Espírito Santo. Para que precisa de Espírito Santo? Precisa dormir, descansar. Nem para ser macumbeiro presta. O diabo não falou, eu quero isso não, rapaz, tá doido? O diabo não me toca, não toca porque não te quer, que é fraco. O diabo quer gente forte, que trabalhe para ele, amém? E Deus também quer isso. Consagração é ter o encontro com o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Você veio para a igreja? Veio adorar? Adora, irmão. Você não veio para adorar? Adora.
Eu estou falando muito de coisas religiosas. Chega na sessão daquela do diabo lá, se você cruzar a mão, tu apanha. Se você cruzar a perna, você apanha. Entendendo? Você come com a mão e passa a mão na cabeça. Você sabe lá o que você comer camarão com caruru? Com a mão, aquela gosma. E acabar de comer aquilo, passar uma mão na outra e passar na sua cabeça que não pode lavar a mão. Sabe lá o que é isso? Você sabe o que é isso? Não pode lavar. E a pessoa faz com o maior, né, pastor? O pastor Moro fala, não, é o poder, né, pastor? É o poder, né? Puxa, faz com o maior. Olha, agora eu estou protegido. Fedendo a peixe, parecendo até a Lagoa Rodrigo de Feira. Aquela marizinha na cabeça desgraçada. Estou no poder. Pô, ninguém toca em mim. Orgulho. Aí eu entro para a igreja, eu vou ser o crente fraco. Eu não vou, meu irmão, eu não vou. Eu vou ser o crente para resmungar, eu não vou, meu irmão. Eu vou ser crente para reclamar, dizer que eu não vou fazer isso. É para fazer o quê, Jesus? Eu vou fazer. Para não fazer o quê? Eu não vou fazer. Como que eu devo proceder? Assim que eu vou fazer, você tem que ser assim. Porque você pode fazer parte daqueles que começaram e terminar como eles. Você pode aplaudir a Cristo bem forte. Salmos 101, versículo 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Onde está esses versículos? Você sabe onde está esse versículo? Quem sabe? Envelope de dízimo. Todos os três estão lá. Está aí. Os 3 versículos são no envelope de dízimo. Todos os 3. Pega para mim o envelope de dízimo aqui. Todos os 3. Falando com você a vida toda que você tem que adorar. A Bíblia diz que, o 6, né? Os meus olhos estarão sob os fiéis da terra. Onde está o fiel? Lá está o olho do Senhor. Quem toca no fiel? A gente tem mania de falar o que o João fala, né? O que é de Deus, o maligno não toca, né? Não é assim? Mas tem que fazer por onde? Não ser tocado pelo diabo. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que ser um fiel para o Senhor ter sobre a minha vida. O que é ser fiel? Vamos recapitular. É você ouvir a palavra de Deus. Ninguém precisa estar te obrigando a fazer aquilo que você tem que fazer. Como homem de Deus, como mulher de Deus. Ninguém tem que te obrigar. É sua responsabilidade. Ô Celso, oi. Você trouxe minha cachaça? Que ele não fala cachaça, mas eu não vou falar o que ele fala. Tá bom? Trouxe não. Te pedi contas. Você me pediu 2. Sexta-feira que vem eu quero 4, tá? Se não trouxer, quero 8. E se vira para levar as 4. Daqui a pouco você está roubando galinha dos outros, está pulando o quintal dos outros, dos vizinhos, não quer nem saber. Está pedindo dinheiro emprestado das pessoas, está vendendo balão, sei lá. A pessoa deixa de dizimar e para ali. Aí não dá o que ficou dele, não, gastou tudo. Você conserta com Deus, você não está consertado com Deus. Se você começou a dizimar, parou e gastou o dízimo, você não está consertado com Deus. Você não está consertado com Deus, não, hein? Uma hora, isso vai cair na sua cabeça, não tem jeito. Porque o Senhor está sobre os fiéis da terra. Deixou de ser fiel, pause. Fica stand-by. Parou. Por que pro diabo a gente para e continua? Por que para Deus você para? Não, vou começar daqui. Vamos zerar. Não tem que zerar nada. Você está devendo a Deus. Está devendo ao Senhor. Então vai lá e se concentra com Deus. Para quê? Para que tenha os olhos do Senhor sobre a sua vida. Porque o dia que Deus tirar os olhos de cima, um abraço, companheiro. Um abraço. Cuidado com Deus. Aprenda. 10% é 10%. É da bala ao avião. Acabou. É da bala ao avião. Acabou, meu irmão. Fiel é fiel, irmão. Fiel é fiel e acabou. Fiel é fiel, meu irmão. Ó, isso aqui é meu. Isso aqui de quem é? É de Deus. Para fechar, abre a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes. Guarda esse versículo. Eclesiastes 8, versículo 11. Guarda esse versículo, em nome de Jesus. Escreve na Bíblia Sagrada, bota do lado, anota, mas guarda esse versículo, olha só. Aí ele coloca assim, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. Não vem logo o pecado. Deus não cobra na hora? Deus não cobra na hora, meu irmão. Está aí, está escrito aí. Olha só, tá vendo essa cadeira aqui? Entortei ela. Rapaz, Deus vai brigar comigo, cara. Não era para entortar essa cadeira. Ele não brigou, não. Será que ele vai brigar agora? Aí não brigou, não. Não vai brigar, não. Aí Deus é cego, né? Deus não está vendo. Está escrito lá, não é na hora, não. Você acha que Deus se esquece de alguma coisa? Deus vai se esquecer? Não vai se esquecer. Aí daqui a pouco vem uma calamidade, daqui a pouco vem um problema.
porque a pessoa errou com Deus. Quem entendeu Eclesiastes? Guarda isso aí. Você recebe essa palavra? Recebe? Então aplauda Cristo bem forte. Deixe que os olhos do Senhor fiquem sobre a sua vida. Deixe que os olhos do Senhor fiquem sobre você. Se conserte com Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Fica de pé. Feche seus olhos. Deus, eu quero agradecer-te por esta noite, por tudo que o Senhor fez nesse lugar, pela sua palavra, pelos louvores, pela sua manifestação, pela fé que colocou em nossos corações, a adoração e a fidelidade. Nos ensina a te amar, Senhor, a te buscar em espírito e verdade cada vez mais, a te louvar, te bendizer, te engrandecer. Livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos das pestes, das pragas, das doenças. Coloque em nós o teu Espírito Santo cada vez mais. Trabalhe em nossas vidas cada vez mais. Deus, pega os seus filhos pelas mãos para conduzir pelos seus lados e guardá-los, pedido por ti. Que possamos estar aqui, meu Deus, em outra oportunidade, para fazermos o que fizemos nessa noite, te adorar em espírito e verdade. Seja com seus filhos, Deus. Guarde-o e proteja. E que ele possa ter uma semana de bênção na sua presença. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir a Cristo Jesus? Pode?